Ai, se essa noite não existiu, eu gostaria de não acordar. Se essa noite foi um sonho, não me acorde, não me acorde, me deixa dormir. Não quero acordar nunca mais. A Nina também tá feliz, tá, Nina? Não tá contente? Fala aí um pouquinho pro pessoal. O que você achou do jogo? O que você achou? Hum? Que noite, que noite. Que noite linda, que noite maravilhosa. Essa noite foi tão perfeita que eu vou chamar ela de Sydney Sweeney. Essa noite é. Sabe? Sabe? Uma coisa assim. Flamengo, o Tricas e pra terminar. Ah! Ah! Já falar do jogo? Pô, a gente tava imaginando um sofrimentinho hoje. Eu falei ano passado, ano passado não, semana passada, eu falei que essa decisão fedia pênaltis. Eu falei, nossa, vai ser um inferno hoje. Eu não sofri, cara. Quero meu dinheiro de volta. Quero meu tempo de volta. Eu não sofri. Eu pensei que ia sofrer igual um desgramado hoje. Que ia ser aquele pênaltis, ia ser aquele que sufoco, de repente um gol cagado da classificação. Pô, foi tranquilo, velho. O Hugo fez uma defesa no jogo. Tá certo isso? Mesma camisa da semana passada. Guardei ela só pra usar hoje. Se você gostou, você deixa o like, se inscreve no canal. O Corinthians está nas quartas da Copa do Brasil. Tá? O Corinthians é o único time paulista vivo na Copa do Brasil. O Corinthians tem boas possibilidades de encerrar um ano trágico fora das quatro linhas com 2 títulos. E qual foi o primeiro ano que a gente fez essa dobradinha Paulista Copa do Brasil? 95. E hoje não, já passou da 12h30. Ontem, quando foi o jogo, fazia exatamente 30 anos da conquista em cima da mesma raça imunda. Da mesma. Então é o 1995 plus, porque a Copa do Brasil a gente não passou por eles. Então seria um 1995 turbinado. Turbinado. Sabe? O que a gente pode falar? Hoje a gente não pode criticar nada, a gente tem que aplaudir. Os jogadores tiveram raça, provocaram, souberam ter cabeça no momento certo, saíram tirando sarro de todos eles. O que a gente vai falar? Os 11 jogadores, não os 11, mas os que entraram no segundo tempo, os caras que participaram desse jogo hoje entraram na história do Corinthians. Não sei se como ídolos, tal, mas eles estão na história do Corinthians, esses caras. Porque todos esses, como o Corinthians não contrata ninguém há 200 anos, todos esses também estavam no Paulista. Todos, 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 todos. São responsáveis por eliminar o Palmeiras 2 vezes, numa das melhores fases da história dele, em 3 meses. Eles entraram para a história do Corinthians. E o Hugo? E o Hugo Souza? O Hugo Souza ele jogou 5 derbys. Ele tomou um gol. Ele pegou 2 pênaltis. Ele não perdeu nenhum. Ele ganhou um título. Ele tem uma eliminação e 2 pênaltis defendidos. O Hugo Souza ele tomou do Palmeiras a mesma quantidade de títulos que ele ganhou contra o Palmeiras. Em um ano de Corinthians. Você vai falar o quê? Hoje não foi muito exigido, concordo. Mas se esse cara não é ídolo do Corinthians, o que precisa mais? O que precisa mais? Tudo conspirando. Há 43 anos atrás, quase exatamente, o mesmo Galvão Bueno narrava um golaço do Dr. Sócrates no Morumbi, que levou o Corinthians para a final do Paulista, que levaria a gente ao bicampeonato. Há exatos 30 anos atrás, o mesmo Galvão Bueno em Ribeirão Preto narrava o gol do Elivelton e o golaço do Marcelinho, que nos dava o 21º título paulista, que a gente quebrava uma hegemonia, que a gente vinha apanhando deles de tudo quanto é jeito. Talvez um dos maiores Palmeiras da história. E a gente passou o carro. E 30 anos depois estava escrito com Galvão Bueno narrando de novo para isso acontecer. Estava escrito nas estrelas que isso tinha que acontecer. Que isso tinha que acontecer. Sabe? Eu acho que hoje, desde que eu criei esse canal, sem dúvida é o dia mais feliz. Desde que eu criei esse canal.
acho que é o dia mais feliz do corintiano desde de 2012. Ou um dos. Teve também o 6-1 em 2015, que foi espetacular. Teve o 2017, aquela vitória sobre o Mesmos Porcos em 2017. As duas, tanto a do Paulista quanto a do Brasileiro, que praticamente carimbou o nosso título. Mas hoje, a sensação, cara, sabe? Aquela sensação de tipo, o time é foda pra caralho. Meu time é demais, velho. A gente tá numa crise desgramada. A gente não tem dinheiro pra pagar nada. A única coisa que a gente tá conseguindo fazer é manter o salário do jogador em dia. E a gente conseguiu fazer, cara, fazer isso contra um time queridinho da arbitragem, queridinho da mídia, contra um time que não sabe perder, contra sabe, o time mais escrotinho do Brasil, a raça imunda do futebol brasileiro. A gente fez eles de gato e sapato, sabe? Foram 4 jogos decisivos, nenhum gol sofrido. Eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar. Sabe? A bajulação da mídia. Você vê aos 46 do segundo tempo, o Palmeiras tomando um baile dentro de casa, sendo eliminado pelo Corinthians. O Luiz Roberto chegando e falando: ah, Palmeiras joga com o Universitário. Ah, o Palmeiras é favorito na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras vai ser igual aquele Deportivo Pereira. Vai fazer uns 4 já no primeiro jogo. Tipo, tá M0 no que ele tava falando. Tá M0. Contra tudo e contra todos. Tamo aí. Tamo aí. Agora vem as quartas. Terça-feira é o sorteio. Os possíveis adversários do Corinthians é o Atlético Paranaense, Botafogo, Bahia, Fluminense. Amanhã definirá mais 2. Pode ser os alagoanos, pode ser Vasco, pode ser Cruzeiro. Ou um dos alagoanos também, todos eles vivos, que os 2 jogos foram 0-0 na ilha, então tudo pode acontecer na volta. Tá? E o Corinthians, os grandões, né, os favoritos, sucumbem. E o Corinthians hoje está no patamar de todos os outros que vão disputar essa Copa do Brasil. Botafogo pode estar um pouquinho à frente, mas no mata-mata o Botafogo, desculpa, né? Fora que o Botafogo acho que tem outras preocupações, está tendo problemas, não, tá. O Botafogo ele tem o atual título da Libertadores, da Copa do Brasileiro, mas ele não vive um ano maravilhoso, não vive um ano incrível. O Cruzeiro está muito bem no Brasileiro, acho que vai até focar mais nele, tá? É até mais interessante, mesmo que não ganhe o título, chegar na Libertadores, direto para a fase de grupos, é muito importante para o Cruzeiro. E para o Corinthians é muito importante ganhar esse título, pois é muito importante. Aquele título cabe portas, é o que foi posso dizer, a Copa do Brasil de 2009. É um título que a gente precisa ganhar esse título. E dá pra gente ver que ele é possível. Não somos favoritos a nada, vamos, degrau a degrau, são 5 jogos, primeiro 2, se Deus quiser mais 2, e se Deus quiser mais 2, são 6 jogos, desculpa, não são 5. Se Deus quiser mais 2 jogos, são 6 jogos, é muita coisa ainda. Então vamos de um passo por vez. Mas eu acredito no Tetra. Eu acredito no Tetra. Que pintaria com traços maravilhosos esse ano, que foi tão triste, tão sofrido pro corintiano fora de campo. Pintaria muito, né? Dorival Júnior, desculpa, te critiquei alguns jogos, você recuperou a chave do vestiário e, cara, leva firme, esquece as nossas cobranças. Técnico grande joga esse tipo de jogo, né? Técnico que ganha campeonato em pandemia, sem torcida, e se acha o melhor do mundo, fica chorando em coletiva. Técnico grande ganha esse tipo de jogo. Então tem uma diferença, né? Sabe? De repente aquele ser imbecil lá, da Barra Funda, vindo direto das profundezas lá da Guiana brasileira, do Pernambuco em pé, talvez ele esteja planejando, pedindo para a Leila lançar um novo vírus e que haja uma nova pandemia e que o Palmeiras jogue mais 2 anos sem torcida para ver se ele consegue aí ganhar algo importante, certo? Então, hoje
tenho pouco a falar do jogo. Eu tenho pouco mesmo a falar do jogo. O Dorival xerocou a escalação de quarta-feira, exatamente os mesmos 11. E desses mesmos 11 foram 9 que estavam em campo na final do Paulista. O Garro e o Anguilhéry saíram por opção técnica. O Garro não. O Félix Torres e o Anguilhéry não jogaram por opção técnica. Poderiam ter jogado. O Félix Torres não, pelo amor de Deus, mas poderiam. Então, 9 dos que entraram em campo naquele maravilhoso 26 de março. Aí você acrescenta as mudanças que tiveram, que não foram de jogadores contratados. Foram jogadores que já estavam no elenco. E aí os 11 de quarta-feira passada e os 11 de antes, ou seja, tem 9 jogadores que jogaram esses 3 jogos quase todo. Isso é espetacular. Isso é espetacular. O Corinthians começou sem deixar o Palmeiras respirar. O Palmeiras pilhado. E quando você vê um adversário pilhado, com uma crise inflamada, o Corinthians fez o que não soube fazer no Morumbi há menos de um mês. No Morumbi há menos de um mês era a mesma coisa. São Paulo vinha de 6 jogos sem ganhar. A torcida com o isqueiro ali era só jogar gasolina. E o Corinthians ressuscitou. Hoje não. Tá? A bomba de pressão estava lá e a gente acendeu o pavio. Não fizemos aquela atuação patética do Morumbi, que está perdoado pelo que aconteceu hoje. Estão perdoados, mas que joguem assim a partir de agora. O Corinthians não deixou o Palmeiras respirar no começo do jogo. Não deixou o Palmeiras respirar. E aí num lance lá, bobo, uma bola parada, como eu falei, Palmeiras pilhado, nervoso. O jogador do Palmeiras dá um golpe que qualquer arte marcial era desclassificação. Nenhuma arte marcial, nem Muay Thai, nem Jiu-Jitsu, nem boxe, nenhuma aceita o que esse imbecil desse palmeirense fez. E o Daronco, nossa, eu vou falar que o Daronco fez uma boa arbitragem hoje, mas precisou do VAR nesse lance. Talvez ele não viu, tá? Então eu não vou condená-lo. Então o VAR foi lá, viu, ele foi lá, viu e expulsou o palmeirense. O VAR até para ser usado, não tem problema. Cara, a pressão funcionou pro Daronco. A gente não queria ser beneficiado, como não fomos. A gente queria uma arbitragem honesta. E o Wilton Pereira Sampaio e o Daronco conseguiram entregar isso. Uma arbitragem sem problemas. Você entendeu? A gente não quer ser favorecido, a gente não quer ser prejudicado. Só isso. Tá? Hoje, sem o que falar. Sem o que falar. Né? Nem parecia que era o Daronco. Talvez foi um robô, um boneco de IA, porque o Daronco... Eu tava vendo ontem os melhores momentos de um jogo de 2017, Corinthians e Santos. O jogo faz um golaço assim de puxeta. O Daronco anula um gol do Romero. Um gol do Romero não. O gol seria, acho que, do Balbuena. Que o Romero estica o pé, não alcança, a bola passa por baixo das pernas do goleiro do Santos. O Romero não está impedido. E mesmo se tivesse, ele não atrapalha o goleiro em nada, ele só estica a perna e não consegue tocar, e ele anulou esse gol. E isso me deu mais pavor ainda. Eu falei, cara, esse cara que vai apitar o jogo. Hoje, realmente, não. Ele expulsou corretamente o imbecil, tanto que a torcida do Palmeiras está com ódio do jogador e não do Daronco. Expulsão sem nenhum questionamento. E o que já era uma missão que estava começando a ficar fácil, começou a ficar doce. Se o Palmeiras com 11 já estava atordoado em campo, não tinha chutado uma bola direito no gol, com 10 foi presa fácil. Foi presa fácil. O Hugo faz a sua primeira defesa no jogo, que eu nem vou chamar de defesa, em que o jogador Gustavo Gomes dá uma cabeçada no meio do gol, fraca, em que ele apenas encaixa a bola. Vou chamar isso de defesa, né, gente? Isso, por incrível que pareça, foi a única bola do Palmeiras que foi no gol no primeiro tempo. O Corinthians, quando pegava a bola no contra-ataque, era um pega pra capar. Era um pega pra capar. Garro, hoje, partida de maestro. Garro. O Neto, critica mais o Garro, Neto. Neto, o Garro tá ficando maior que você no Corinthians. Tá? Você é ídolo ainda na cabeça de meia dúzia de imbecil. Tá? O Garro já tá maior. Eu acho que o Garro, se bobear, já tá maior. Mas se ganhar, vamos ganhar, esperar ele ganhar a Copa do Brasil. Ganhar a Copa do Brasil já fica maior que você. Tá? Você que foi xingar ele domingo, tal. Olha a partida que o Garro fez hoje. Fala nada, né?
Um cara que se diz corintiano. Eu não assisti o jogo no Prime, já falei, pelo caso do delay. E eu não assistiria se eu tivesse disponível, porque colocaram o Galvão Bueno, gênio, ídolo, e 2 palmeirenses, o Marcos e o Neto, 2 caras que estavam torcendo provavelmente pelo mesmo time de um do lado. Só que um, de forma bizarra, fingindo que estava torcendo pelo Corinthians. Então, o Marcão eu gosto dele, mas ele é palmeirense, não tem problema nenhum. E tem que ser mesmo. É o time que deu tudo na vida pra ele. Olha o outro, né? O Garro, maestro, como sempre. O Memphis puxando os contra-ataques. O Yuri ainda não pegou a forma, não se acertou. Mas calma, tem tempo, Yuri. Tem tempo, tá? Até as quartas de final você ainda tem alguns jogos para você desencantar. Não tem problema. E aí, num desses contra-ataques, o gol do Corinthians não saiu por muito pouco. Lembrou um pouco a jogada da semana passada do lado deles, que o André Ramalho tinha em cima da linha. Também o Corinthians tem 2 finalizações cara a cara e nenhuma das 2 ele consegue dar no gol. Nenhuma das 2. E a chance mais clara até então, no momento. Aí, numa escapada do Memphis, ele cai sozinho. Lance preocupante. É muito preocupante quando o jogador cai sozinho, sem nada. Graças ao bom Senhor, o Memphis sai andando, não pede nem maca, não sai mancando. E enquanto ele estava fora de campo, sai o gol da redenção. Então, ou seja, quando sai o gol, era um 10 contra 10. O Memphis estava fora do campo, estava na linha de fundo. Tá? Então o Corinthians abre o placar, jogando fora de casa, em igualdade numérica, naquele lance. Né? Uma batida de escanteio perfeita do Garro. O goleiro do Palmeiras. Ai, se esse cara não é corintiano, eu não sei o que é, cara. Esse cara acho que é mais ídolo do torcedor corintiano que muito goleiro que passou por aqui, hein? Pô, se eu encontrar o Carlos Miguel e o Everton na frente, acho que eu dou um abraço no Everton, cara. O Everton empurra o Bidu. Fica parado igual uma jaca podre no meio, no meio do gol. O Bidu pega a bola, faz o gol. O Everton sai bravinho e fala, pô, fez falta em mim. Constrangedor esse lance, cara. Constrangedor. E ele já tá meio pirulito das ideias. Você viu que ele tomou um cartão no jogo contra o Vitória domingo no banco, cara. Ele tá meio pirulitão, o Everton. O Everton, cara, tem bons psiquiatras em São Paulo, velho. Tem boas consultas, você pode fazer um tratamento. Não tem problema você ter problemas psicológicos e tal. Mas esse lance seu foi patético, foi bizarro. Obviamente que o VAR nem considerou a reclamação do Everton. Se houve alguma falta foi do Everton, mas também não foi um empurrão para pênalti. Foi um lance extremamente normal de um cara que tem a metade da altura dele. E gol do Bidu, 1-0. E o Memphis sai para a entrada do Romero. Acho que o gol ajudou muito nessa decisão. Eu acho que se o gol não sai, ou se o Corinthians estivesse perdendo o jogo, o Memphis jogaria no sacrifício. Então, pela forma dele sair, não parece ser algo preocupante. Não sei se ele joga segunda-feira contra o Juventude. Talvez jogou lá em Caxias, ele não curte muito viajar. Esse jogo aí vão passar nervoso. Mas não acho que o Memphis seja desfalque por muito tempo, não. E se foi algo, é muscular, não tem nada de ligamento, nada disso. Esse campo society, né? O cara tá correndo, né? Quem jogou bola em society aqui sabe como que é, né? Você tá correndo, o gramado é duro, né? O chão é duro, desliza bastante. Então, quem já não deu uma estirada na coxa, na panturrilha, jogando no society, nunca jogou bola. E é isso, né? E a CBF segue permitindo essa aberração de gramado no Brasil. Entendeu? Mas tudo bem, sem problema. Entra o Romero. O Romero não fez nada, só provocou e é isso mesmo, Romero. Maravilha. Era o que era pra você ter feito. Tá? E aí o Corinthians vai pro intervalo com 1-0 no placar e sem o Palmeiras ter dado um chute na direção do nosso gol. A cabeçada do Gustavo Gomes fraquíssima, foi a única bola que foi na direção do Hugo em que ele encaixou. Além disso, além da gente ir com 1-0, um jogador a mais e com o adversário sem ter chutado uma bola em direção ao nosso gol. 0.
Assim como no jogo passado também. Foram pouquíssimas finalizações. Voltamos para o segundo tempo. Dorival não mexe corretamente, já tinha sido meio que obrigado a mexer. E aí o Corinthians começa a brincar na pilha deles. Eles estavam muito nervosos, eles estavam ouriçados, estavam... E o Corinthians começou a zoar, começou a tirar sarro, sabe? Claramente, um deboche, entendeu? Entre jogadores que jogam num time campeão mundial, né? O deboche aconteceu, tal. E o Corinthians não sofria susto nenhum, zero, zero, zero. Aí o Dorival até muda alguns jogadores, pô, ele bota Thales Trágico, que acho que nem entraria se não fosse contusões. O Yuri Alberto tem uma esticada lá, que tá meio cansado, aí o Dorival fala, sai, Yuri, sai. Eu acho que o Yuri não teve lesão nenhuma, tá? Foi só... Tava 1-0 o jogo, quando precisava tomar 3 para ser eliminado, né? Deu uma preservada ali, aí entrou o Thales Trágico. Ele botou o Charles também, aí ele bota o Bidon. Cara, todo mundo já criticou o Bidon. O Bidon faz o que hoje o Bidon, a bica que ele dá, que ele deixa os palmeirenses e o banco do Palmeiras tiricas da vida. E ele não é aquela bica, e não é covardia que o Rafael Veiga fez no ano passado. Coincidentemente, desde aquilo ali, tudo desandou pro Palmeiras, né? Desde aquela covardia do seu Rafael Veiga, porque não entrou em campo hoje, o covarde. Desde a covardia dele, tudo desandou pro Palmeiras desde então. O Bidon não agrediu, não bateu por trás. Ele dá uma bica no vento, o Palmeiras cai. E aí, fecha o tempo, e era tudo que nós queríamos, velho. Era tudo que nós queríamos. E a minha mãe que tava do meu lado assistindo, eu falei pra vocês, eu assisto mais jogos com a minha mãe do que com meu pai. Meu pai não gosta muito, ele fica nervoso e tal. Com a minha mãe, às vezes ela senta do meu lado e a gente fica assistindo. Hoje a gente assistiu quase o jogo todo junto. Aí minha mãe falou, não, mas isso é ruim, porque vai ficar enrolando. Eu falei, mãe, tá ótimo. Quanto menos o jogo tiver agora, melhor. Aí uma bola esticada lá na outra ponta, um lance totalmente besta. Um lance, se fosse pra gente, eu estaria xingando muito, cara. Eu estaria muito puto, velho. Sabe, o lance não ia dar em nada. Um lance assim, tipo, o Garro salvou uma saída pra lateral. Era aquele lance simplesmente pra você cercar ou roubar dele. O Garro não é aquele cara velocista. O jogador do Palmeiras dá um rapa no Garro, velho. Tipo, sem a menor razão. Ele tava no campo ele tava longe do gol, velho. Ele dá um rapa no Garro, assim, na frente do Daronco. Mesmo sendo o Daronco, não tem como o Daronco não dar essa falta, cara. Garro com perfeição, com maestria, lembrando os bons tempos de Marcelinho Carioca, lembrando os bons tempos de Magic Jadson. Ele cobra com maestria a falta na cabeça do Gustavo Henrique. Sabe, aquele gol faz e me abraça, meu querido. E ali acabou tudo. Ali acabou. Faltou entrar alguém com um pote de Nutella em campo pra zoar os palmeirenses. E o tempo caiu, e é xingamento pra Leila, é xingamento pro Abel, é xingamento pra não sei quem. Ai, que coisa boa, velho. Essa noite... Essa noite tem que virar filme, não é possível, cara. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Os caras tomando olé dentro de casa com um Corinthians falido, como eles mesmos falam. 2 mata-mata no mesmo ano, velho. Nenhum gol que eles conseguiram fazer nesses 4 jogos. Só fizeram gol nos jogos que não valeram tanto. No 2-0 lá, que o Corinthians jogou com o time quase todo reserva. E no jogo da primeira fase, que era a primeira fase, quando já tá praticamente classificado. Ai, meu Deus. As partidas que valiam, meu Palmeiras conseguiu fazer um gol. Que coisa, hein? Ele foi brincadeira. Eu confesso até mesmo, se o Garro e o Memphis não tivessem, ou se o Yuri e o Memphis não tivessem saído, se o tivesse inteirão, dava pra ter dado uma esticadinha e passado a linguiça neles lá dentro, nos 4, sem problema. Mas a gente que precisava era classificar. E já estávamos classificados. Sabe? O Palmeiras não assusta. O Palmeiras faz uma partida medonha hoje. Medonha, sabe? Aquele jogo assim, o torcedor deve estar muito puto. O Palmeiras jogou hoje muito pior do que jogou na semana passada, por exemplo. Semana passada o Palmeiras competiu, o Palmeiras teve chance. Hoje o Palmeiras ele entrou entregue.
Ele entrou falando, toma, Corinthians, a classificação é de vocês. Obrigado, pegamos. E tá aí. O Corinthians está classificado. Aí depois o Dorival fez, ó, ele já tinha feito 2 paradas, ele faz mais um, acho que ele bota um Angileri, acho, não lembro mais quem ele coloca. Pouco importava, já não tava mais nem aí. Pra mim, eu só queria que o jogo acabasse, eu só tava rindo do que tava acontecendo. E pô, e risada, caramba. Se o torcedor corintiano quiser chorar, dá pra chorar. Se quiser rir, dá pra rir. Se quiser gritar, dá pra gritar. Se quiser, puta, velho. Ou amanhã, ou o dia, eu tô gravando 1h da manhã esse vídeo. Aí porque eu quis ver o programa do Benja pra ver os bastidores, ver as provocações. Tá? Cara, o dia que vai suceder esse dia 6 de agosto histórico, dia 7 de agosto, vai ser o dia que o corintiano, putz, hoje, Corinthians, faça a festa, igual o Galvão disse lá no Magistral, dia 16 de dezembro de 2012. Faça a festa, torcedor corintiano. Hoje o corintiano pode chorar, pode rir, pode zoar, pode fazer o que quiser. Hoje o mundo é nosso. O mundo, pelo menos aqui no futebol, é nós. É nós. Ai, ai. Pô, 3 campeonatos que o Palmeiras perdeu esse ano, 2 pro Corinthians e 1 pro Chelsea. Pô, pô, esse ano eu não podia estar mais feliz, cara. Eu não podia estar mais feliz, cara. Meu Deus do céu. Ah, mas vamos lá. E não teve praticamente mais nada no fim do jogo. Teve uma bola no finalzinho, já nos acréscimos, que o Hugo fez lá a defesa, mas aí já não abafa. E, pra você ter ideia, o Daronco deu 8 minutos e acabou o jogo com 6 de acréscimo. Ele falou, pô, deixa quieto, porque é melhor antes que o pau comece a cantar aqui, vamos acabar com isso aí mesmo, acabar com isso daqui logo. O Mateuzinho tem uma chance de ouro. Pô, eu não vou te criticar, Mateuzinho, você foi muito bem nos 2 jogos, eu não vou te criticar. Mas é aquela bola, Mateuzinho, que você pegou no final do jogo, é aquela bola pra consagrar, é aquele gol que ia virar a capa do seu DVD, meu irmão. Era você sozinho. Esse era o momento pra você arriscar, velho. Tenta dar um elástico, tenta dar um chapéu, tenta fazer uma graça. Esse era o momento. A coisa não estava necessitada. Tanto o gol não saiu e não fez falta nenhuma. Esse era o momento, aquele momento do eu se consagro, né? Esse aqui é o momento que você meteu uma meia-lua no. Igual o Edilson fez lá no. Que jogo foi que o Edilson fez? Que meteu uma meia-lua que deixou o cara falando sozinho. Aí o Mateuzinho dá uma pistolada pra fora, assim. Pô, Mateuzinho. Pô, era um lance pra você pegar. Dribla o cara, brinca. Tenta fazer uma graça. Não deu certo, beleza, velho. Mas você esquenta o jogo, eles vêm pra cima, ficam putinhos. Eu tava vendo a hora que o Romero ia encarnar o Edilson, cara. Vocês lembram de 2018? Que ele meteu a bola na cabeça, assim? Eu falei, mano, o Romero vai fazer isso logo logo. Mas ia dar problema, ele ia tomar suspensão. Tá certo que não ia fazer muita falta, mas... Podia o Thales Magno fazer isso, né? Além do pau do pau jambrar, ele ainda provavelmente ser expulso, ia pegar uns jogos de suspensão e não ia atrapalhar a gente, correr o risco de entrar em campo e atrapalhar a gente nas próximas fases. Tá? Mas hoje nem o Thales Trágico eu vou criticar, nem ele. Né? Nem ele. E ele quase faz um gol. Ele quase faz um gol. O Everton tava engolindo o peru, a bola passou se colando na trave e fez escanteio. Então nem isso. Então hoje, um dos dias mais felizes da história do Sport Clube Corinthians Paulista. A conjuntura, a gente ter eliminado o nosso rival numa competição grande, que não é o Paulista, isso que nunca aconteceu na história. A gente teve grandes triunfos sobre o Palmeiras na nossa história, em competições que não eram paulista, mas nenhuma delas foi eliminatória. Tá? Pô, 2011 a gente foi campeão brasileiro num jogo contra eles. 2017, aquele derby praticamente selou o nosso título. A gente teve bastante material, Rio-São Paulo, várias coisas, mas não era um mata-mata direto, entendeu? Posso dizer que jogos decisivos, fora o Paulista, a gente leva até uma vantagem. Eles tiveram o Paulista o Brasileiro de 94, e aí as 2 Libertadores que foram para os pênaltis, que foi lá e cá. Entendeu? O Corinthians já teve boas atuações contra eles em Rio-São Paulo. Brasileirão, a gente, vários. Entendeu? Como eu falei, dos pontos corridos, 2 títulos do Brasil, 2 títulos da nossa era dos pontos corridos passam exclusivamente por jogos contra eles. 17 e 11. 15 não, que foi lá no começo do campeonato.
E 2005 tem aquele golaço do Tevez também, aquele 3-1 logo 2 gol do Rosinei. Então a gente tem esse histórico bacana. Na Libertadores, pra você ter ideia, tá empatado. É que eles ganharam nos pênaltis. Foram 6 jogos na Libertadores, 3 eles ganharam e 3 a gente ganhou. Então, eles levaram a melhor nos pênaltis. Dói pra gente, óbvio, vale a classificação, mas se você colocar nas estatísticas, tá igualado. E agora na Copa do Brasil, que a gente nunca tinha se enfrentado, 2 vitórias para nós. Libertadores empatado. O brasileiro, eu acho que a gente tem mais vitórias que eles, pelo menos nesse recorte recente do Campeonato Brasileiro. Então, não é, já tá começando a ficar freguesia, já começou a ficar chato. Certo? Então, foi uma noite histórica também, que não era um confronto raro. Corinthians e Palmeiras não se pegavam por nenhuma competição, a não ser paulista e brasileiro, né? Que são competições triviais, que eles obrigatoriamente se enfrentam todo ano. Desde 2000, desde aquele jogo fatídico que o Marcos pegou o pênalti para o Marcelinho, a gente está falando aí de 25 anos que não havia um Palmeiras e Corinthians não trivial sem ser Campeonato Paulista. Sabe? De lá para cá foram apenas jogos de Campeonato Paulista e jogos triviais de Campeonato Brasileiro. Aqueles jogos que você tem que ter, que tá na tabela. Entendeu? Mas decisão a gente não pegou em Libertadores, em Sul-Americana, em nada. Então foi o primeiro confronto desde 2000. E a gente levou a melhor. Tá? Só antes de eu terminar aqui por 31 minutos, teve uma notícia, pô, e também me animou, cara. E aí eu queria falar pro torcedor, né? Porque quando sai o Memphis, sai o Yuri, entra o Thales Trágico, provavelmente você deve ter ficado, putz, que chato, né? O Corinthians anunciou hoje que tá perto de contratar, eu tô pedindo esse jogador uns 2 meses aqui. Quem acompanha meus vídeos sabe, o Vitinho. E tem outro jornal, o Vitinho é ruim. Meu irmão, em terra de Thales Trágico, o Vitinho não é nem rei, o Vitinho é Deus. O Vitinho é Deus. Tá? Pega os jogos que o Vitinho fez contra o Corinthians jogando no Flamengo. Ele acabou com a gente, a maioria deles. E tem até aquele jogo do Pacaembu, é só que coisa, né? Aquele jogo do Pacaembu que foi 3-1 pro Flamengo. Que foi esse jogo que deu início ao canal do Catalão, né? Do Povo Escolhido. Aquele jogo, quem marcou os gols do Flamengo? O Everton Ribeiro, cria nossa. Gustavo Henrique, que joga agora no Corinthians. E o Vitinho, que está perto de jogar no Corinthians. Que coisa, né? 3 jogadores que vestiram nossa camisa. E o Vitinho foi bem, tá? A torcida do Flamengo às vezes exagera. Por falar, pô, o Vitinho faz gol sempre, ele entra e dá aquele salseiro, mas a torcida do Flamengo não gosta dele. Eu não entendi, talvez pelo valor que ele foi contratado por um valor muito alto. Agora, em coisa, ele vai vir sem custo, apenas com salário. Então não precisa ter tanto desespero. Eu acho o Vitinho um bom jogador, sim. Ele foi muito bem no Internacional, ele começou bem no Botafogo, tá? E no Flamengo, cara, ele ficou acho que 5 anos no Flamengo. Se ele fosse tão ruim, ele ficava 5 anos no Flamengo. Ninguém fica 5 anos no Flamengo à toa, né? Entre altas e baixas, ele ficou 5 anos no Flamengo. Então é um jogador muito útil. Vai agregar, vai ajudar bastante o Corinthians se essa contratação acontecer mesmo. E aí o Corinthians preparando, vai ter a premiação das oitavas, não tomar um transfer ban. E agora a gente tem uma outra final de Copa do Mundo também que eu queria falar no sábado. Se você falar, o próximo jogo do Corinthians é na segunda-feira. Antes de segunda-feira tem o sábado, né? Antes de toda segunda-feira, ó, só vou dar de filósofo agora. Antes de toda segunda-feira tem um sábado. E sábado aí é um clássico. Esse clássico é problema porque é Corinthians contra Corinthians. O maior adversário da história do Corinthians sempre foi o Corinthians. E sábado é uma prova disso. Sábado não tem Palmeiras, não tem Flamengo, não tem São Paulo. Sábado é Corinthians contra Corinthians. Então, né? Como diria Marília Mendonça, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. O Augusto Melo tem que ser empichado. Tá? Não existe o menor clima. Acho que essa vitória de agora mostra que o Corinthians não precisa mais dele. Então tomara que isso daí seja uma luz para os sócios mandarem ele para aquele lugar de uma vez. E o Corinthians seguir. Se vai ser com o Stabile, se vai ser outro presidente interino, aí eu não sei. Tá? Já foi comprovado as falcatruas que o Augusto fez. Cada dia, quanto mais mexe, mais fede. Ao invés de aparecerem coisas contrárias, mais fede. E o fato dele jogar no colo dos ex-presidentes os podres que eles fizeram, isso é bom. Mas não é para ele, é bom para nós.
Que a gente livra de todos os lados da mesma vez. Eu gostaria de saber como que os corintianos conseguem separar, odiar tanto Augusto, tanto Andrés, quanto Duílio, e na política não, você tem que ter um lado. Se você não gosta de um lado, você obrigatoriamente você é do outro. Entendeu? Aí é torcedor que não tem cérebro. É torcedor que não tem cérebro. Tá? Todo mundo tá errado nessa história, tá? Todo mundo tá errado, tanto na política nacional quanto no Corinthians. Mas aqui o canal é pra falar de Corinthians. Então, o Augusto tem que sair. Né? Não existe motivos para o Augusto voltar à presidência, e seria trágico, seria horrível. Ele mandaria embora quase todo o departamento de futebol que foi reestruturado. Talvez se a contratação do Vitinho ainda não tivesse sido fechada, pode ser até que ele barre essa contratação. Então, a gente não sabe como vai saber, ele não tem patrocinador novo, a coisa está encaminhando um novo acordo de name rights com algumas outras empresas, porque a multa vai cair. A gente tem muita coisa que está andando. E seria muito ruim mesmo, com o Augusto voltando. Até porque ele vai ser bate e volta. Ele volta e sai, como o próprio presidente do conselho disse, que ele já tem mais 3 pedidos de impeachment. Tem o pedido das contas que nem foi colocado, porque já tem um em andamento. Então, caso ele for absolvido desse, é aberto no mesmo dia o pedido de impeachment pela reprovação das contas dele. Então o Corinthians não merece sangrar desse jeito. Não merece. Então o sócio que votar a favor de Augusto Melo não é corintiano. Não é corintiano. O Corinthians não merece esse esticado, esse ioiô. O corintiano que passou essa alegria de hoje não merece ter a tristeza de ver o time derretendo, tá? O clube derretendo. Então, eu faço um apelo, né? Não sei se esse vídeo vai chegar em algum. Se você é associado do Corinthians, eu ainda não sou, por questões assim, espero um dia ser, vote pela saída de Augusto Melo, tá? Seria a nossa segunda grande vitória nessa semana. A primeira já veio. Então, para coroar a semana perfeita, vote pela saída do Augusto Melo. Não é nem pelo Stabile, não precisa nem gostar do Stabile. Se você é sócio, conselheiro, não gosta do Stabile, vota pela saída do Augusto, faz uma chapa na eleição indireta e tenta tomar o lugar do Stabile democraticamente. Não tem problema, ninguém aqui é fã do Stabile, não, tá? Ninguém é fã, ninguém aqui tá aqui, nossa, estamos pelo Stabile. Não tá não. Então, eu sou conselheira, pô, mas Stabile. Não, tira o Augusto, aí você monta uma chapa, você conversa, faz sua politiquinha lá dentro e tenta concorrer, cara. Mas uma volta do Augusto Melo seria trágico, seria horroroso, horroroso, horroroso. Mas nada vai tirar nossa alegria de hoje. Em novembro do ano passado, UOL, Corinthians, com a derrota na Sul-Americana para o Racing, está fora da Copa do Brasil de 2025. Esqueceram de avisar o Corinthians.